Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao portal das 7h07 da manhã, nossa live 415 consecutiva, domingo 25 de abril de 2021 e o nosso bate-papo de hoje, raiva, não te quero mais. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com amor e com muita alegria, né? Amor e alegria. E assim, eu venho fazendo uma experiência aqui no Instagram. Aliás, eu vou fazer até uma enquete no Stories, né? O Instagram é uma coisa assim, você tem o Stories, que são aqueles videozinhos de 10 segundos, daí você tem o feed, que é a parte de baixo ali, onde ficam as coisas registradas, daí você tem o IGTV, que só são os vídeos, esses vídeos longos, né, que ficam no IGTV salvos, e agora você tem o Reels também. Aliás, eu descobri o Reels há pouco tempo. E aí eu estou fazendo uma experiência. Então, eu estou trazendo às 7h07 esses assuntos mais sérios, mais para você entrar na sua EPP, na sua evolução pessoal permanente. E aí eu resolvi fazer o Reels, que é levar um pouco de humor, levar um pouco de graça, o lado Luciano Marques, sabe, aquele lado idiota de dar risada. Às vezes eu começo a dar risada, não porque é daquilo que eu gravei no Reels de ser engraçado. Eu começo a dar risada, eu falei, Luciano, como é que você pode ser tão idiota desse jeito para ficar... Eu conversando com um amigo ontem, Fábio Ribeiro, que é lá de Pouso Alegre, batendo papo sobre isso, né? E ele trabalha com hipnoterapia, ele trabalha com teatro e tal. E eu falei assim, cara, às vezes eu fico olhando essas coisas que eu faço no Rios, como é que eu posso ser tão idiota? Daí ele pegou e falou assim, não, cara, você vai ter excesso de idiotice. Ele falou assim, não, isso é excesso de criatividade, porque não é fácil. Eu falo como ator, como diretor de teatro, tal, não é fácil ficar todo santo dia criando ou imaginando coisas diferentes, né? Mas é isso, risoterapia, alguém escreveu, é isso, esse é o ar que eu quero dar aqui no Instagram, que as pessoas saibam, chega muita ansiedade, chega muita depressão, chega muita tristeza, chega muito pessoas que não sabem como sair do fundo do poço. E eu trago esses assuntos para você entrar em EPP, para você entrar na sua evolução pessoal permanente e, ao mesmo tempo, te mostrar que tudo pode ser feito com alegria, que tudo pode ser feito rindo, que tudo pode ser feito de maneira mais leve. Então, você pode pôr alegria, você pode pôr uma leveza em qualquer coisa que você faça, mesmo que os seus negócios não estejam indo de vento em popa, que o seu serviço, sabe, que as coisas em sua volta. Então, você tem duas maneiras de passar pelas coisas, ou com raiva, que é o nosso tema de hoje, ou então você pôr uma leveza. E são escolhas e não vai mudar. O mundo lá fora, o que está acontecendo lá fora, essa pandemia que está assolando aí o mundo, o nosso país, tudo que está acontecendo de maneira externa, não vai mudar. Então você pode passar por aquilo que está passando, apesar de ser pesado para algumas pessoas, mas você pode pôr leveza, você pode se dar o direito de repente, de dar um sorriso. Você pode ter o direito, de repente, pôr um pouco de amor nas coisas. E é isso. E aí nós vamos bater esse papo sobre assim, cara, raiva, bom, não te quero mais, né? Quando a pessoa traz para a consciência que ela está vivendo mais momentos de nervosismo, mais momentos de pressão, de raiva, e a gente tem que dar ênfase nesse sentimento do que qualquer outra coisa, né? É isso aí. Mas assim, muitos de nós somos relutantes, muitas vezes, em processar ou liberar a raiva, né? Isso porque ela é uma fonte poderosa de energia defensiva, né? A raiva, ela faz a gente pensar que se nós pensamos assim, se nós perdermos, nós vamos deixar de ser capazes de defender a nós mesmos ou aos outros. Parece que você não quer perder a raiva de jeito nenhum, né? E ela tem sido usada com sucesso para tirar as pessoas da depressão, relacionamentos abusivos, a raiva entra bem. Por isso, deve ser dentro
do que muitas pessoas põem o contexto negativo, tem uma coisa boa nisso tudo, não é verdade? Então a raiva é realmente assim um degrau acima do medo, né? É um tom de energia do medo. Então, de fato, para algumas pessoas ela pode ser muito destrutiva. Ela pode ser muito destrutiva para nós e para aqueles que nos rodeiam também. Então, mas a gente tem que estar ciente dessas emoções básicas e a raiva é uma delas. Emoções básicas, nós temos 4 emoções básicas que nós nascemos com elas e são 4 emoções que nós não vamos nos livrar delas nunca. Você pode ter o controle. Então, assim, o medo, né? A tristeza, a raiva e a alegria. A alegria tem mais é que jogar para cima todos os dias, né? A raiva, se você souber canalizar, ela pode ser canalizada para coisa de muito sucesso. O medo é que preocupa muito, porque o medo paralisa. Então você não pode deixar o medo te paralisar. Então, dentro desses 4 sentimentos básicos, hoje eu quero pôr assim, foco, ênfase na raiva, né? Então, tem 2 coisas que nós temos que compreender. Uma delas é que se a gente tirar a raiva, nós não vamos nos tornar vulneráveis. E a segunda é que nós não precisamos da raiva para agir em nossas convicções. Então, isso tem que ter um entendimento. Eu lembrei agora do treinamento semente. Às vezes as pessoas falam no semente, falam assim: Luciano, no próximo treinamento eu vou mandar o meu pai vai vir, ele resolveu vir, mas ele vai vir para te desafiar. Cuidado com algumas coisas que acontecem aqui dentro. O meu pai vai querer te bater, o meu pai, ele é muito nervoso, ele tem a raiva muito dentro dele. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. São 20 anos de treinamento, são mais de 4.000 alunos só no treinamento semente. Nós estamos com 88 sementes, se eu não estou em erro. Sempre que eu tive um tipo de aviso desse, sempre, a pessoa que era para tomar cuidado, que ia bater, que isso, que aquilo, é a primeira a chorar dentro de sala de aula. Você acredita numa coisa dessa? São as primeiras pessoas a chorarem. Por quê? Porque do lado de fora, a pessoa usa aquela raiva como defesa, ela acha que precisa da raiva para sobrevivência. A hora que ela chega ali, dentro do treinamento semente, num ambiente protegido, onde ela entende o contexto das coisas e o quanto ela pode ganhar com aquilo, ela se desarma. E quando ela se desarma, grande maioria das vezes é a primeira a chorar dentro de sala de aula, né? E daí as pessoas falam assim: ué, isso quer dizer que se um dia eu for fazer o treinamento semente, eu vou chorar? Talvez sim, talvez não, depende, ninguém é igual a ninguém, né? Algumas pessoas choram, outras pessoas choram também. Não, cada um é cada um. Ninguém é igual a ninguém, por isso que o Semente tem 66 módulos diferentes para cada um se encaixa naquele momento dentro da sua IPP, da sua evolução pessoal permanente, dentro daquilo que foi buscar, dentro daquilo que está precisando. Então é isso. Então muitas vezes é a raiva que vai nos impulsionar a fazer algo para parar uma guerra, né, por exemplo. E muitas vezes aqueles que tentam nos intimidar ou pisar nos nossos pés realmente, somente quando disparamos a raiva é com que faz com que eles compreendam. Você já percebeu? Pessoas que vivem muito de abuso, chega uma hora que não dá mais, que ela pega e solta a raiva, daí o outro assusta e fala: opa, agora quando vira ali o cabo da Boa Esperança, né, que chegou assim um pouquinho a mais do que poderia. Então, é quando você solta a raiva que aquelas pessoas assim do abuso, parece que elas param, né, com aquilo que estão fazendo. Isso é uma coisa boa. Uma vez que nós recuperamos o nosso poder, nós não precisamos da raiva para fazer essas coisas. Por quê? Porque daí você encontra ferramentas melhores. Por quê? Porque também você tem que levar em conta que a raiva pode nos levar a perder o nosso temperamento. E quando nós perdemos o nosso temperamento,
nós podemos magoar os outros em maneiras emocionais, maneiras psicológicas, físicas. Nós perdemos a nossa devida proporção, nós perdemos o nosso equilíbrio. E desde criancinhas, desde muito, muito novos, nós somos ensinados a controlar o nosso temperamento, né? Vão nos moldando. Pode isso, não pode aquilo, é certo, é errado. Então, para que vão nos moldando? No fundo, como nós temos a raiva como uma das emoções que nós nascemos com ela, tudo isso é feito para quê? Para subjugar, reprimir a nossa própria raiva. Agora, isso também é negativo. Um pedaço no caminho da liberdade é reconhecer e expressar nossa raiva em nossa vida, em algumas situações. E as pessoas que nos prejudicaram, nos rejeitaram. E tudo bem. Tudo bem. Mas a emoção, como medo, é destrutiva. A emoção em si. Então, se o medo é oprimido e a raiva é um passo acima do medo, se o medo fica oprimido, o que acontece? Ele nos aprisiona. E daí vai somatizando e também pode explodir a qualquer momento. Então, nesse processo de ascensão, ele nos mantém firmemente em uma vibração o quê? Mais baixa. Muito mais baixa. E esse é um ponto muito interessante. Muitas pessoas têm me perguntado como elas podem aumentar a sua percepção do seu eu superior, que eu falo muito, né, no eu superior, na meditação, na essência, na percepção, sabe, do que algumas pessoas chamam de guias, algumas pessoas chamam de anjos, para quem acredita em anjos, para quem acredita em guias, né, a sua percepção da sua essência. E tem pessoas que na meditação querem saber como aumentar isso. E aí, a questão é sempre a mesma. Como nós podemos aumentar a nossa percepção dessas energias? Como é que nós vamos tornar mais fáceis para que elas entrarem em contato conosco? E aí tem 2 pontos fundamentais que impedem essas energias de chegar perto de nós. Uma delas é o medo. E o segundo é a raiva, né? Então, é preciso mais do que a capacidade psíquica para entrar em contato com essas energias. Tá? Elfos, anjos, eu superior, sua essência divina, seus guias, a sua parte espiritual, que é totalmente diferente espiritualista. Ou você acredita nisso ou não. Mas quando você acredita, muitas vezes você se sente bloqueado. E aí o medo e a raiva são bloqueios em relação a essas energias. E elas, quando conseguem contato, né? E como que são esses contatos? Sei lá, através de sonhos, sincronicidade, outros métodos que eu não quero entrar neles aqui agora. Mas é difícil para alguns de nós, para algumas pessoas. Então, uma pessoa altamente psíquica pode efetivamente entrar em contato com essas energias facilmente. Mas apenas imagine o que o nosso contato com essas energias divinas poderia fazer sem nenhum desses obstáculos no nosso caminho, se não tivesse o medo, se não tivesse a raiva. Então, daí vem o segundo momento, que é o processamento da raiva. Então, como processar a raiva? Então, daí eu vou trazer para você uma dica, não sei se uma dica, vamos chamar de domingo de manhã um método, né? Esse nome é legal, um método de processamento da raiva. E quando você tem um método, você tem uma metodologia. E essa metodologia é muito simples. No momento que você... que raiva, né? Então, respira profundamente 3 vezes. Sabe, você viu que a raiva está ali? Respire bem profundamente 3 vezes.
Daí você fecha os olhos, no momento que você está sentindo muita raiva. E de olhos fechados, depois de ter respirado 3 vezes, você vai escanear, sabe, o seu corpo para encontrar a raiva. Porque sempre ela vai estar num pedaço, sempre ela vai estar ali. Você vai localizar a raiva dentro de você. Então você vai escanear de olhos fechados. Primeiro fecha o olho, segundo respira 3 vezes, daí escaneia, sabe? Fecha os olhos, escaneia seu corpo todinho para encontrar a raiva. Uma vez que você encontrar no seu corpo a raiva, você vai começar como se você estivesse na meditação, observando a raiva. Você não vai analisar a raiva. Você não vai dar razões para ela por que ela está ali. Você não vai validar, nem vai trazer memórias. Simplesmente você vai observar a raiva dentro de você. E daí, você vai deixar a raiva crescer. Deixa ela crescer, crescer, crescer a partir do momento que você localizou ela naquele ponto do corpo. E deixa a raiva ficar enorme. E deixa a raiva crescer mais do que a casa onde você está, mais do que o prédio, maior que o mundo. Vamos ver se ela pode ficar tão grande quanto o universo. Vai ampliando, vai amplificando essa raiva. E permita, nesse momento que você vai amplificando e aumentando ela dentro de você, que todas as memórias, que todas as palavras, todas as situações, todas as imagens se expressem e libere. Se alguma delas permanecer, e elas permanecem quando ela se torna emocional, simplesmente diga para ela: obrigado, memória, ou sei lá, obrigado, visão, obrigado, palavra, obrigado, emoção, cada um sabe como é que vem a sua. Em seguida, que você ampliou, que você amplificou, você vai preencher todo esse espaço, sabe? Você vai preencher todo o espaço que a raiva está com muito amor e com muita luz. Joga amor e luz em toda essa amplitude da raiva. Aí você vai abrir os olhos, lavar o rosto e repetir novamente o processo. Tá? Faça isso. E aí, para algumas pessoas, pode levar algum tempo, alguns dias, semanas, sei lá, pode ser até meses. Mas não se preocupa, continua fazendo isso durante o tempo que for preciso. Cada vez que você fizer isso, sabe, não conta só para você, mas conta para a coletividade humana inteira. Às vezes a raiva, ela pode se transformar em medo. Às vezes a raiva se transforma em dor. Mas continue, simplesmente acolha a nova manifestação e finaliza esse processo. Aliás, semana passada, uma pessoa me falou, uma pessoa querida minha, próxima, me falou algo a respeito e eu até esqueci naquele momento de passar esse exercício que eu acabei de passar para vocês, para ela. E passei um outro exercício mais imediato, né? Que também é bom, mas é bom só momentaneamente, para você estressar, tirar aquilo do corpo. Que eu falei assim, quando vier muito também, e também é uma coisa que eu quero passar para vocês. Mas a outra metodologia, a longo prazo, é melhor para você ir mudando o mindset. Essa resolve de momento. Se você vê que aquela raiva vem imensa, corre lá no seu quarto, pega um travesseiro, pega alguma coisa macia e começa a encher de porrada, mas enche de porrada pensando em tudo aquilo que te trouxe a raiva. Mas pega o travesseiro e soca, até você ficar extenuado, cansado, joga a raiva para fora naquele travesseiro. Por que um travesseiro? Porque ele é macio, ele é mole e não vai te machucar, né? E você pode descer o sarrafo no travesseiro. Isso também ajuda muito. Mas a metodologia que eu passei anteriormente vai te ajudar mais a longo prazo. Então,
Não adianta, eu não tenho raiva, todos sentem raiva, né? E muitas vezes essa raiva ela acaba sendo somatizada e vindo como doenças para nós, principalmente quando você passou alguma coisa muito pesada, muito grave quando criança. O adulto, ele, o adulto, ele racionaliza, né? Então, por exemplo, quer ver um exemplo para você? Uma criança que perdeu o pai muito cedo, o pai, a mãe, o pai, a mãe morre daquela fase de 4, 5, 6, 7 aninhos de idade e tal, e o pai morreu, tal. Então o adulto, hoje, ele pega e explica racionalmente, meu pai teve um acidente, meu pai teve um acidente de carro, meu pai ficou doente, meu pai, né, tem casos que às vezes chegam semente, meu pai foi assassinado, minha mãe foi embora de casa e não apareceu mais, faleceu tal. Mas eu vou pegar mais pelo exemplo da morte. Então o adulto, claro, racionalmente ele explica a morte. Meu pai morreu de acidente de automóvel, eu tinha 7 anos, tinha 6, tinha isso, tinha aquilo. Meu pai ficou doente e morreu. Agora, a criança interior que tem dentro de cada um, nananinanã, para ela não existe papo de entender. Ela não entende a morte. Naquele momento que o pai morreu, seja de acidente de automóvel, seja de doença, ela como criança, ela sente que ela foi abandonada. Ela não entende o que a vida fez. Para ela é abandono. E esse abandono, na grande maioria das vezes, se torna em raiva. A criança tem muita raiva daquilo que aconteceu. Ela tem raiva do pai, da mãe, porque ela não entende a morte como um acidente de automóvel. Para ela foi abandonada e ela sente raiva daquele abandono. E essa raiva, ela pode, ela não foi processada, é claro, e ela pode criar somatizações e grandes problemas na vida adulta. E o adulto vem, ele tenta explicar o inexplicável, ele tenta explicar aquilo que ele precisa sentir. Por isso que dentro de sala de aula, como o treinamento semente, a gente volta em lembranças, a gente tem subterfúgios aí da psicologia para a pessoa lembrar daquilo e aquela criança interior entrar em contato com aquela emoção para daí sim a gente com ferramentas processar da maneira que tem que ser processado aquela emoção que está lá. E você pode ter 30, 40, 50, 60 anos, você está lá sem processar aquilo e aquilo está te fazendo um mal danado em algumas áreas da sua vida. Bom, mas é isso. Então deixei 2 exercícios aqui para você processar a raiva, uma metodologia sobre a raiva que vai te ajudar muito, muito, muito. Se você tem pessoas que estão entrando em contato comigo e falam assim, Luciano, esse negócio da pandemia, tudo está acontecendo, eu estou ficando com muita raiva, eu estou com raiva de mim, eu estou com isso, estou com aquilo, faz esse exercício que vai te ajudar. Pessoas do bem, bora para a vida fazer acontecer com muito amor e com muita alegria. Bora lá, um beijo no coração da pessoa maravilhosa que você é. Até amanhã às 7h07.